Olá, começa agora o Comunidade na TV, direto do Mirante do Leblon. Eu sou Flávia Cohen, seja muito bem-vindo. Por aqui você fica sabendo de todas as notícias e curiosidades da comunidade judaica do Rio. Então vamos assistir agora as reportagens que você vai ver nessa edição. Na década de 20, um grupo de imigrantes judeus que chegava da Europa ao Rio resolveu pegar o trem na central do Brasil e recomeçar a vida em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A oferta de terrenos baratos e a linha férrea foram os grandes atrativos para a comunidade judaica naquela época. A cidade chegou a ser habitada por cerca de 300 famílias, que lá mantiveram as tradições judaicas em perfeita harmonia com os outros moradores. Essa presença dos judeus na cidade deixou marcas na memória de muitos nilopolitanos. Fernanda, por exemplo, acaba de concluir uma dissertação de mestrado sobre a vida da colônia de Nilópolis. Ela não é judia, mas conviveu intensamente com a família Kleinberg, que era sua vizinha, e conta que se apaixonou pela cultura judaica. Eu tive uma convivência muito próxima com eles e até alguns costumes, vieram para minha família, para minha mãe, a forma dela tratar os filhos, lembra muito uma Yiddish mama. E eu achava que já é na hora de alguém fazer algo acadêmico, além do documentário, que falasse da história do povo judeu em Nilópolis, que foi muito importante. Em 2009, o premiado documentário Novos Lares foi pensado e dirigido por um não-judeu morador de Nilópolis. Quando eu era criança, a comunidade judaica ainda é efervescente lá em Nilópolis, que era no final da década de 60, ainda existia bastante judeus. E eu tinha o hábito de brincar com os meninos judeus, gostava de trocar livros com eles, gostava de ter uma relação com eles. E vou fazer um filme sobre isso. O documentário é inspirado no livro Vivência Judaica em Nilópolis, escrito por uma ex-moradora, Esther Londo. Mas a grande sacada de Radamés foi realizar uma viagem de trem com os antigos moradores. O destino? Nilópolis, é claro. A própria Esther London esteve lá e tinha ex-morador levando o neto para mostrar onde tudo começou. Eu hoje estou levando meu filho para conhecer a história dele. A casa que ele morou ainda está lá. Radamés contou com o apoio do amigo judeu André Stein, que na época tinha uma produtora e topou na hora filmar o documentário. De repente o Radamés veio com essa ideia de um trem, e eu no primeiro momento ainda achei um pouco estranho, porque o trem, no momento mais recente da história, nos remete a uma questão um pouco mais desconfortável, mas o Radamés me convenceu do retorno, do trem que volta, do trem que gera saudade, que gera alegria, o trem que gera um monte de sentimentos interessantes, que não o trem nosso da Segunda Guerra. Que a gente conhece histórias, passa a descobrir informações e coisas e fatos da história da nossa comunidade, que na verdade hoje está na Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, São Conrado, Copacabana, mas começou lá. Os judeus tinham participação ativa na economia da localidade. Eram médicos, alfaiates e pequenos comerciantes. Miguel Greenspan, que está carregando a Torá no documentário, saiu ainda criança do Rio Grande do Sul com a família para morar em Nilópolis e lembra da vida comunitária que girava em torno da rua Mena Barreto. Havia um comércio normal, havia um açougue, havia um shoichet que fazia os abates, havia um alfaiate, havia um sapateiro, havia uma tipografia também. Todos judeus, todos ligados à comunidade. Ao lado dessa vida judaica, também floresceu em Nilópolis uma comunidade árabe. A cidade de Nilópolis recebeu também duas grandes famílias sírio-libanesas. Aquelas famílias Simão Davi e Abraão Davi. E eles tinham uma integração muito grande. A comunidade se reunia na sinagoga Tiferet Israel, erguida na década de 30. Hoje se encontra em ruínas, completamente abandonada, apesar de ter sido tombada pelo patrimônio histórico do município. Na década de 90, o professor Shi Goldman tentou mobilizar autoridades e instituições para a recuperação da sinagoga. E até o ex-prefeito Sérgio Cecim, na época, chegou a começar uma obra de revitalização,
mas que acabou ficando pela metade. O que ainda existe da vida judaica daquela época é o cemitério e alguns sobrados. Eu aprendi muita coisa da perseverança, aprendi muita coisa da superação, aprendi muita coisa do amor ao próximo, aprendi muita coisa do espírito comunitário. Eu gostaria muito que essa cultura fosse resgatada. Eles foram muito importantes para a cidade. A cultura judaica é uma cultura fabulosamente sábia e uma cultura extremamente rica